Salve, salve, povo abençoado! Bem-vindo aqui ao canal SOS Brasil. O Brasil precisa de você. Eu sou Isaac Paulino e abri aqui esse espaço para falar um pouco mais sobre política, né? Porque durante toda a minha vida, ou boa parte dela, a gente não discutir muito sobre política, de falar muito sobre política. Nós somos daquela máxima popular que diz assim: política, religião e futebol não se discute. E a partir de 2014 eu passei a estudar mais sobre política e me tornar um crítico. E hoje eu tenho um conhecimento um pouco mais amplo sobre o campo político aqui no Brasil. E o motivo do vídeo de hoje é para comentar essa reportagem aqui, essa reunião dessa mídia militante de esquerda do UOL. E dessa vez eles estão aí num chororô. Gente, eles estão vendo que o Titanic o pá afundando, é isso mesmo. E agora eles, para defender o desgoverno desse governo, eles agora partiram para cima do presidente da Câmara, Hugo Motta, que na última sexta-feira pautou, não só ele, mas também o presidente do Congresso. O Congresso votou e votou pelo fim desse aumento do imposto do IOF, né, que ia aumentar as transações financeiras, encarecer o crédito, ou seja, quem ia pagar, acabar sofrendo mais era a população mais humilde, que precisa fazer um crediário, precisa de um cartão de crédito, precisa fazer um financiamento de um carro, de uma casa, ia pagar essa conta aí, né? Então a Câmara vetou isso aí. E agora o Presideco, ou o presidente deles, resolveu agora adotar aquele tom, sabe, gente? Chamado nós contra eles. Nós contra eles. Nós, os pobres, contra eles que são os ricos. Mentira, gente. Eles são ricos. E eles continuam enganando os pobres. Para quê? Para continuar ficando rico. Bobão, bobão. Você que acredita nessa ladainha. O alvo deles agora é Hugo Motta. O presidente deles resolveu agora atacar o presidente da Câmara e dizer assim: agora é nós contra eles. E Hugo Motta resolveu gravar esse vídeo aí em resposta ao Presideco. E a mídia militante pirou, enlouqueceu. Agora não se sabe se é mais Pato Manco ou Titanic. Qual apelido você dá a esse desgoverno que está aí pela canetada de alguns que nós sabemos quem são, que tiraram o cara da prisão, da cadeia e colocaram na presidência para ser o Presideco? Vamos ao vídeo então do Hugo Motta e ver porque essa turma aí está enlouquecendo, gente. Mas antes do vídeo, deixa o seu like aí, curte, compartilha esse vídeo, certo? E se inscreve no canal, o canal é novo. Esse é o segundo vídeo do canal, mas eu conto com você. Então vamos lá, curte, compartilha e se inscreve aí no canal, dá essa força pra gente aí, tá bom? Vamos ao vídeo então aqui. Quem alimenta o nós contra eles acaba governando contra todos. A Câmara dos Deputados, com 383 votos, de deputados de esquerda, de direita, decidiu derrubar um aumento de imposto sobre o IOF, um imposto que afeta toda a cadeia econômica. A polarização política no Brasil tem cansado muita gente e agora querem criar a polarização social. Então, povo abençoado, vocês acabaram de ver aí o vídeo do Hugo Motta falando exatamente, dando essa resposta contundente ao presidente, do nosso país. Infelizmente ele está lá. O Motta diz assim, esse tom de eles contra eles, essa polarização, na verdade ela não leva a lugar nenhum, porque o governo que adota esse tom acaba governando contra todos. E é exatamente isso que está acontecendo hoje no nosso país. E aí a mídia militante da esquerda, do UOL, pirou. O Josias está com a cara de ranço, sabe? Aquela cara de nojo, de ódio. Mas vai ter que encarar e assumir que o governo acabou. O governo acabou. Vamos aqui ao vídeo aqui da turma do militante do UOL aqui. Vamos lá.
Como é que você analisa essa fala agora do Hugo Motta dizendo que não foi uma traição, de que isso foi avisado ao governo? E aí o governo não soube atuar? O Hugo Motta, ele enxerga a realidade segundo a ótica que lhe interessa, né? Evidentemente, houve uma deslealdade, porque o próprio Fernando Haddad disse, olha, ele participou de uma reunião dias atrás na casa do Hugo Motta e saiu dessa reunião convencido de que, muito bem, o Congresso estava chiando em relação ao aumento do IOF, mas havia um entendimento no sentido de que o governo ganharia um prazo para apresentar alternativas. Recuou em parte do aumento do IOF, mandou lá uma medida provisória com outras providências, e havia um entendimento de que uma nova proposta, incluindo até um corte de 10% dos incentivos fiscais, que isso seria apresentado pelo governo. E o Hugo Motta deu um cavalo de pau aí, sem avisar o governo, e colocou para votar, colocou o IOF, levou o IOF ao plenário, sabendo que seria rejeitado. Ele fala agora... E na rede social, né, Josias? A gente está voltando para quem está conosco na TV. Estamos falando aqui da última declaração de Hugo Motta, dizendo que não houve uma traição no governo. Com o governo, de que isso foi alertado. E o Josias está até contando, não é bem assim. Neste momento aí, esse lado de Hugo Motta querendo mostrar o seu poder. E ele tem conseguido os seus resultados. Sem dúvida. Essa imagem que o Hugo Motta construiu, que diz, olha, eu fui um capitão, chefe da Câmara, fui um capitão que avisei ao governo sobre o iceberg que estava à frente. Avisei que o IOF não ia passar na Câmara. De fato, ele avisou, mas havia o entendimento de que o governo teria um prazo para colocar uma alternativa sobre a mesa. E esse prazo iria até agosto, depois do recesso parlamentar. E ele simplesmente mudou a rota da embarcação de forma a colocar o governo diante do iceberg. Isso faz lembrar uma frase, Fabíola, que foi dita pelo antecessor do Hugo Motta, o Arthur Lira. Na véspera de deixar a presidência da Câmara, o Arthur Lira falou que ninguém embarca em navio se sabe que ele vai naufragar. Foi a imagem que ele construiu para dizer que o Lula não deveria confundir apoio congressual com apoio para a eleição presidencial, né? E agora o Centrão está tratando o Lula, o Centrão, que é o bloco que é comandado por esses personagens aí, Arthur Lira, Hugo Motta, o Centrão está tratando o Lula como um Titanic mesmo. E aí se comporta como uma espécie de navio que abandona os ratos. Ele sai do governo como se o governo fosse a pior coisa do mundo, como se não houvesse representantes dos seus próprios partidos na esplanada dos ministérios. Desancam o governo Lula sem abandonar os ministérios. Então, desembarcam do navio presidencial do Lula, da candidatura do Lula, sem abandonar os ministérios. Então, é muita hipocrisia, né? Agora, tudo isso, Fabiola, esse jogo eleitoral, o Lula adotando agora o discurso dos ricos contra os pobres, apresentando o governo dele como defensor dos pobres e reforçando a imagem de que o Congresso... Salve, salve, galera! Gente, essa mídia tá louca, essa mídia militante de esquerda, né? Vocês viram aí o chororô deles aí, estão dizendo que os ratos estão pulando do navio. Na verdade, os humanos estão pulando do navio, estão deixando só os ratos lá. Só que o Titanic está afundando, tá bom? Então, gente, curte aí, compartilha. Bem-vindo aqui ao canal SOS Brasil. O Brasil precisa de você. Curte, compartilha, deixa o seu like, deixa o seu comentário e até o próximo vídeo. Beijo, tchau e até mais.